Hospedar a glória de Deus e ser batizado no Espírito Santo. Presta atenção nisso, irmãos. Nós estamos esse ano inteirinho pregando sobre esse tema, hospedando a glória de Deus. Hospedar a glória de Deus, em palavras bem simples, é receber Jesus. Jesus é a glória de Deus. Quando você recebe Jesus e você começa a hospedar a glória de Deus, algumas coisas começam a acontecer na sua vida. Primeira delas, essa glória começa a tomar conta de vocês. A glória é a vida de Jesus. A vida de Jesus começa a viver em nós e tomar conta da nossa vida mais e mais. E deve chegar aquele versículo que a Bíblia diz: já não mais sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esse é o alvo da nossa hospedagem da glória de Deus. E isso vai acontecendo na medida que nós aprendemos a hospedar a glória de Deus. Nós recebemos Jesus, nós não sabíamos como andar com Deus, nós estávamos fora da graça, fora da promessa. Aí Deus, na pessoa de Jesus, nos reconciliou, nos trouxe para dentro do corpo, veio habitar em nós, pôs a sua glória em nós. E agora o que acontece? Essa glória precisa tomar posse da gente. Nós precisamos ficar possuídos pela glória de Deus. Muitas vezes nós somos possuídos por muitas coisas que não devemos. Às vezes somos possuídos por uma ira. Já viu o que acontece? Às vezes alguma coisa errada acontece e vem uma ira sobre a gente. Nós não devemos ser possuídos por ira. Às vezes nós somos possuídos por maus pensamentos, de morte, de vingança. Às vezes nós estamos pensando mal das pessoas. Não devemos ser possuídos por essas coisas. Devemos ser possuídos pelo Espírito Santo, pela presença de Deus nas nossas vidas. Amém? Uma coisa que acontece quando nós recebemos a glória é que nós entramos num novo caminho. E esse novo caminho é um novo caminho de experiência. Presta atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Jesus Cristo não é uma filosofia. Cristianismo não é uma filosofia. Infelizmente, nos dias que nós estamos vivendo, o cristianismo está sendo apresentado como se fosse uma ideia, como se fosse a ideia correta, a ideia mais correta. É a ideia correta melhor do que essa religião, melhor do que aquela religião? Não. Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo é o cristianismo. Cristianismo é uma pessoa. É a pessoa de Jesus vivendo a vida dele em você. E à medida que ele vai vivendo a vida dele em você, o que vai acontecendo com você? Você vai se tornando mais a sua imagem e a sua semelhança. Mais e mais e mais. A sua imagem e a sua semelhança. Você vai aprendendo a falar como ele. Quando os discípulos, lá no Novo Testamento, no dia em que Jesus foi preso, estava para ser morto, e o Pedro, vocês conhecem a história, negou Jesus 3 vezes. Uma das vezes que ele negou Jesus, eles disseram: você anda com eles. E o Pedro disse: não, eu não ando. Ele disse: anda, porque você fala igual a eles. O teu falar te denuncia. Então, amados, esse é o alvo de Deus. Nos parecermos mais com Jesus nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, em tudo na nossa vida, nos parecermos mais com Jesus, amém? Agora, isso é um processo. Repita comigo, a vida cristã é um processo. Eu gostaria que não fosse, honestamente. Eu acho que muita gente também gostaria que não fosse, mas é um processo. É um processo de experiência. Você precisa experimentar as coisas de Deus. É um processo de experiência, ok? Não é uma coisa que começa em você e pum, você está pronto. E isso é uma das coisas que às vezes perturba a nossa vida cristã. Porque tem muita gente que às vezes tem uma ideia errada das coisas. As pessoas, às vezes alguém se torna cristão, recebeu Jesus, está lá maravilhado, mas ele está como um bebê no começo do processo de crescimento. E aí os amigos, então agora ouvem da sua boca: olha, Jesus maravilhoso. Mas de repente essa pessoa que recém começou, ainda está fazendo muitas coisas da sua vida antiga, faz uma coisa errada, as pessoas falam: está vendo aí, ó? Essa ideia equivocada de que o cristianismo é um ato. Você recebe Jesus, ficou pronto. Não, o cristianismo é um processo. Você recebe Jesus e você tem que crescer na estatura do varão perfeito, segundo a Bíblia diz. Nesse crescimento, há fases na nossa vida, há coisas na nossa vida que tem que acontecer. Uma delas é o batismo do Espírito Santo. Vejam bem, amados,
eu quero evitar clichês aqui, eu quero evitar termos que não dizem, porque quando a gente às vezes se identifica com um termo, as pessoas já têm a definição daquele termo. Nós aqui somos uma igreja livre e nós somos uma igreja que crê na Escritura toda. E em toda a Escritura. Nós cremos em toda a Bíblia, na Bíblia toda. Isso significa que nós cremos naquilo que a Bíblia ensina sobre o batismo do Espírito Santo. Eu não gostaria de dizer que nós somos pentecostais, porque quando você ouve a palavra pentecostal, vem na tua cabeça aquele estereótipo que você vê por aí, que tem muito mais a ver com roupas, com costumes, com usos. A gente não está ligado com usos, costumes aqui na igreja. Mas nós somos pentecostais no sentido da palavra, do Pentecostes, do batismo do Espírito Santo acontecendo na nossa vida. Mas eu acredito que um termo bom para definir, se perguntarem, você que é membro da igreja, escuta, como é que é a tua igreja? Eu gosto muito desse termo que diz, nós somos uma igreja do evangelho pleno, do evangelho completo. Eu quero ser uma igreja do evangelho completo. E você é a igreja. A igreja não é organização religiosa, é você. Então você precisa ser uma igreja do evangelho completo. Todo o evangelho, não partes do evangelho, não uma parte dele. E nessa manhã eu quero falar com vocês a respeito do batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é para todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que aceitou a Jesus. Amém? Então nós temos algumas coisas aí no nosso boletim. E a nossa introdução diz assim, um dos resultados de hospedarmos a glória de Deus é sermos testemunhas de Jesus. Se você hospeda a glória de Deus, você vai ser testemunha de Jesus. Agora veja uma coisa, por isso necessitamos do revestimento especial de poder. Você não pode ser testemunha dele só com as tuas palavras, por você mesmo. Você precisa ser testemunha com poder. E a Bíblia diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O batismo do Espírito Santo é a habilitação para você ser testemunha. Jesus disse para os seus discípulos, olha, não se ausentem de Jerusalém, não saiam da cidade, até que do alto vocês sejam revestidos com o Espírito Santo. E vocês vão ser revestidos com o Espírito Santo por uma razão, para serem testemunhas. Serem testemunhas de maneira eficiente, eficaz. Agora, amados, presta atenção nisso. É uma coisa muito interessante que eu quero dizer para vocês. Nós vivemos numa época que é uma confusão tremenda. Nas igrejas cristãs em geral. A respeito do batismo do Espírito Santo. Alguns dizem assim, que quando você recebeu a Jesus, nasceu de novo, você já foi batizado no Espírito Santo. Você já recebeu o Espírito Santo. Isso é verdade. Quando você nasceu de novo, você recebeu o Espírito Santo. Segundo a Bíblia, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito Santo com o qual você foi selado, quando você recebeu a Jesus, é a garantia da tua salvação. Se você não tiver esse selo, você não poderá ser salvo. É mais ou menos quando você escreve uma carta, põe no envelope, põe um endereço, põe o teu nome como remetente, tudo certinho e ponha lá na tua caixinha do correio. E aí, dali uns dias, você recebe ela de volta. E você diz, esqueci do selo. O que é que o selo fala? O selo fala que o pagamento foi feito. Sabe por que você põe o selo? Quanto mais coisa você pôr, quanto mais pesada a tua carta, mais selo. Porque o selo fala do pagamento. Quando você recebe Jesus, você é selado com o Espírito Santo. Esse selo fala do pagamento que foi feito para você. E sabe, ele é muito importante. Muito importante. É a tua garantia, é o selo, é a marca. Agora, você precisa de algo mais do que isso. Você não só precisa desse selo para a tua salvação, mas você precisa receber o poder, você precisa de uma segunda experiência com o Espírito Santo, no qual você vai receber poder para ser testemunha. E há muitas igrejas que dizem, não, você não precisa de uma segunda experiência. Você já teve a primeira experiência. Hoje, nós vamos estudar isso e eu vou dar para você as bases bíblicas disso. Para que você realmente saiba no que você crê
e você possa ter uma experiência de acordo com a palavra de Deus. Gente, toda experiência que nós tivermos e ela não for de acordo com o que diz a palavra de Deus, é uma experiência falsa. Você pode até ficar emocionado, você pode ficar do jeito que quiser. Mas se não tiver base bíblica para você ter essa experiência, ela é falsa. Ok? O nosso padrão não são as nossas experiências, é o que a palavra diz. Se a minha experiência for no que a palavra diz, é experiência genuína. Se não for, não é uma experiência genuína. Então olha no nosso primeiro item. Nós hospedamos a glória de Deus com a promessa de poder. Com uma promessa de poder. O Espírito Santo foi uma promessa que Deus fez desde o princípio. Lá no Velho Testamento. Essa promessa, todas as promessas, todas as coisas do Novo Testamento começaram no Velho Testamento. Gente, abre um parênteses, eu preciso explicar isso para vocês. Tem muita gente que quando diz Velho Testamento, Novo Testamento, tem uma ideia errada do que está dizendo. Tem muita gente que quando diz Velho Testamento, está pensando numa coisa que já não é para os nossos dias. Algo que já passou. Isso é completamente equivocado. O Velho Testamento é tão palavra de Deus quanto o Novo Testamento. E mais, se você tirar da sua Bíblia o Velho Testamento, você não tem o Novo. Sabe por quê? Porque o Novo saiu de dentro do Velho. O Novo são o cumprimento de o Novo é o cumprimento de todas as promessas que Deus fez. O Novo é o cumprimento de tudo aquilo que Deus falou. Chamamos Velho Testamento de Velho Testamento, não porque ele passou e é antigo, mas porque ele tinha promessa. E as pessoas então viviam olhando para frente. Olhando para frente, porque uma promessa é sempre algo que está no futuro. Então o Velho Testamento falava das coisas que estavam no futuro. E as pessoas criam, porque a palavra das coisas que estava no futuro era a palavra de Deus e Deus não mente. A palavra de Deus é sim e amém, diz a Bíblia. Então olha só que coisa interessante. A primeira coisa que nós vemos aí no nosso boletim é a promessa do Velho Testamento. Essa promessa está lá em Levítico, está em muitos lugares na Bíblia, mas eu separei o texto de Levítico para mim ler com vocês e meditar com vocês. Levítico, Gênesis, Êxodo, e aí vem Levíticos, ok? Encontre aí na sua Bíblia Levíticos capítulo 23. Nós vamos fazer a leitura a respeito dessa promessa. Amém? Encontraram? Eu ainda não. 23. Sabe, o Velho Testamento é nada mais do que Deus falando o plano dele. Agora, o plano que Deus falou nunca mudou. Mas a revelação, o entendimento do plano de Deus, ele é progressivo. Diga comigo, o plano de Deus nunca mudou. Só houve um plano, nunca mudou. O que muda é o entendimento do plano de Deus. No Velho Testamento, Deus falava para as pessoas que quando elas pecavam, para elas serem perdoadas do pecado, eles tinham que matar um cordeiro. Aí a revelação foi crescendo e chegou em Jesus. E aí João Batista, quando Jesus veio, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Entenderam? A revelação é progressiva, mas não houve mudança no plano, sempre foi Jesus. Todo mundo que se salvou no Velho Testamento se salvou por Jesus. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelos quais eles devam ser salvos. Atos capítulo 3, quando Pedro levanta aquele aleijado e depois ele fala. Ele faz o sermão dele. Não há nenhum outro nome. Só existe um meio de salvação, a pessoa de Jesus. Amém? Agora a revelação da pessoa de Jesus, ela é crescente. Hoje não matamos mais cordeiro, porque já entendemos a revelação. Certo? Então olha só, Levítico, segundo a palavra de Deus, o plano de Deus, ele passava no Velho Testamento, por 3 festas. Era a promessa do que Deus ia fazer no Novo Testamento. 3 festas principais. Na verdade eram 7 festas, mas 3 festas
são as principais. Veja lá. As festas solenes do Senhor. Entenderam aí? Na Bíblia de vocês? Primeira festa. Era a festa do sábado. 6 dias trabalharás, no 7º será o sábado de descanso solene. Santa convocação. Nenhuma obra fareis no sábado. O Senhor, do Senhor e em todas as vossas moradas. Isso era uma festa. Você trabalhava, a ordem é essa. Sábado, a palavra sábado, Shabat, no hebraico quer dizer um dia de descanso. Como é que era esse dia de descanso? Você conta uma série de 6 dias e no 7º você descansa. Se você começar na segunda, quando que você descansa? No domingo. Se você começar na quarta, você descansa um dia depois. Certo? Você vai mudando, porque a ordem do Senhor é: trabalha 6 dias e faz uma festa para mim no 7º dia. Se ajunta, não faz obra nenhuma, separa para mim. Essa é a festa do sábado. Ela está dentro das outras festas. A primeira grande festa é a da Páscoa. A festa da Páscoa está escrita no versículo 4. O que era a festa da Páscoa? A festa da Páscoa era onde Israel saiu do Egito, do cativeiro, foi levado para uma nova terra. Antes da saída, eles mataram um cordeiro, passaram sangue na porta, e aí o anjo que vinha para matar todos os primogênitos, por causa do sangue do cordeiro, ele não entrou. A festa da Páscoa era um símbolo da morte de Jesus. A morte do cordeiro apontava para a morte de Jesus. Aí, no ano 2033, ou no ano 033, né, nós estamos em agora quase 2000 anos depois, daí pelo ano 033, né, ou 33 da era cristã, Jesus morreu. A festa da Páscoa se cumpriu. E Jesus era o cordeiro. No último dia da Páscoa, ele instituiu a Santa Ceia. Porque ele era o cordeiro que estava morrendo. Veja só, isso começou no Velho Testamento. A segunda festa que vinha era a festa das primícias, ou do Pentecostes. Versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra que vos dou, e cegares a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote, e este moverá o molho perante o Senhor para que sejam aceitos. E aí vinha a festa das primícias, e sabe, vinha o Pentecostes. O Pentecostes é a festa das colheitas. Pentecostes quer dizer 50 dias. Tinha Páscoa, 50 dias depois da Páscoa, vinha a festa do Pentecostes. A festa da Páscoa era a morte de Jesus. Quando eles celebravam no Velho Testamento, eles não entendiam o que eu e você entendem. Mas obedecendo, eles estavam falando que um dia um cordeiro ia morrer para ser alimento deles, para o sangue ser o pagamento pelo pecado deles. Eles diziam isso obedecendo, ou seja, crendo. Crendo, fé, um dos sinônimos de fé na Bíblia é obediência. Então quando eles obedeciam, eles estavam crendo. Quando eles faziam isso, eles tomavam posse da salvação. E eles repetiam isso ano a ano. Sabe por quê? Porque isso era uma promessa que tinha que ser cumprida. Eles repetiram isso até que a promessa foi cumprida. Aí não precisamos mais matar cordeiro, porque o cordeiro de Deus morreu. 50 dias depois da Páscoa vinha o Pentecostes. Eles iam lá, colhiam as primícias, traziam os primeiros frutos para o sacerdote. O sacerdote movia perante Deus, ofertando os primeiros frutos, e aí então eles saíam para a colheita. Era a festa das colheitas. O que era isso? Depois que você recebe Jesus, você se torna um colhedor. Você ganha um ofício. Você é encarregado da colheita de Deus. Agora, para você poder fazer essa colheita de Deus, você não pode fazer por você mesmo. Você precisa do Espírito Santo. Então Jesus morreu, cumpriu a Páscoa, 50 dias depois, cumpriu o Pentecostes. Que coisa tremenda. Nós já vamos ler o Atos capítulo 2 e você vai ver como é que foi o cumprimento. Depois disso, vinha a festa das cabanas, ou dos tabernáculos. Capítulo 23, 33. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel,
dizendo: 15 dias depois do 7º dia será a festa dos tabernáculos, por 7 dias. Sabe o que era essa festa? Eles saíam, arrancavam ramos, principalmente de palmeiras, e em cima da casa, ou em algum lugar perto da casa, eles faziam uma cabana. E eles moravam nessa cabana por 7 dias. Sabe o que isso significava? Essa festa significava que estavam dizendo que um dia Jesus ia voltar, eles iam sair da casa deles para morar numa outra casa. Um dia você vai sair daqui. Quando Jesus voltar ou quando você for para ele. Você vai sair daqui para morar na casa de Deus. A festa dos tabernáculos significa a volta de Jesus para buscar a sua igreja. O povo saindo para fora das suas casas para encontrar Jesus. Então veja, você recebe Jesus, você é batizado no Espírito Santo e você vai para o céu com ele. É a sequência, a grande sequência. As 3 festas falando disso. Amém? Agora vamos nos concentrar na festa do Pentecostes. Vai lá para o livro de Atos, capítulo 2. Se você ainda não está aí. Atos 2. Diz assim: ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu como um vento impetuoso e encheu a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas sobre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Foram batizados no Espírito Santo, ok? Começaram a falar em línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando se, pois, fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. O Espírito Santo veio sobre os discípulos, e aí a multidão se ajuntou na frente da casa deles, e eles começaram a falar. E aí sabe o que aconteceu? Cada pessoa que estava lá, de nações diferentes, de línguas diferentes, começou a ouvir o que eles estavam falando. Possivelmente eles estavam falando no idioma deles, né? No Yiddish talvez, era um idioma que falavam muito naquela época, era um negócio do hebraico, né? Um dialeto do hebraico. Possivelmente eles estavam falando nesse dialeto, e sabe o que acontecia? Cada um ouvia na sua própria língua. Se tivesse um brasileiro lá, ouvia em português. Tivesse um americano, ouvia em inglês. Tivesse um egípcio, e ouvia em árabe. E assim vai, todas as línguas, cada um ouvia na sua própria língua. Veja, essa é a razão do batismo do Espírito Santo. Te dá condições para você falar de uma maneira que você, por você mesmo, não consegue falar. Não tem poder para falar, não tem capacidade para falar. Agora presta atenção nisso. Vai dizendo o texto. E diziam no versículo 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus, quer dizer, gente simples e letrada, todos esses que estão aí falando? Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Diga comigo, língua materna. Língua materna que você aprende da sua mãe. É isso que é a língua materna. Ok? Somos, veja as línguas maternas que tinha aí. Partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia. Cada lugar desse é uma língua. Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, imediações de Cirene, romanos. Deu a lista. E sabe o que aconteceu? E eles estavam atônitos. Eles não estavam sabendo o que aconteceu. Aí sabe o que acontece? Veja o versículo 14. Olha o versículo 14 que acontece. Então Pedro se levantou com os 11 e, erguendo a voz, os advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Todo mundo pensou que eles estavam bêbados. E Pedro disse assim:
Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. O que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos. Até sobre servos e servas derramarei o meu espírito naquele dia e profetizarão. O batismo do Espírito Santo é muito mais do que o selo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é quando o Espírito Santo vem sobre você numa experiência específica. Depois que você já nasceu de novo e tem o Espírito Santo, agora ele te faz uma segunda visitação para encher você de poder. Para que você possa ser testemunha, para que você possa se levantar e falar de Jesus de uma maneira que você nunca falou antes. Pedro nunca tinha falado dessa maneira antes. Se você for ver o discurso dele, sabe o que diz lá no fim? Mais de 3.000 pessoas naquele dia receberam Jesus. Essa foi a colheita, a festa do Pentecostes. E sabe, amados, a festa do Pentecostes, assim como a festa da Páscoa, dura até hoje. Sabe por quê? A festa, olha aqui para mim, irmãos, quero dizer uma coisa para vocês não ficarem confusos. A festa da Páscoa dura até hoje. Jesus transformou a Páscoa em Santa Ceia. Ela dura até hoje. Sabe por quê? Porque tem muita gente que ainda não recebeu Jesus. Até que o último receba Jesus. Aí Jesus vai voltar. Ele disse, quando ele transformou a Páscoa em Santa Ceia, digo-vos que jamais beberão do fruto da vida até que bebam de novo no reino dos céus. Jesus falou, até que isso se cumpra no reino dos céus. Jesus disse. Então, tem gente que ainda precisa nascer de novo, receber Jesus. Agora presta atenção. Se você, para receber Jesus, você precisa uma experiência pessoal para receber Jesus, gente, olha aqui para mim, eu posso receber Jesus para vocês? De jeito nenhum. Se é uma experiência pessoal, você tem que receber, eu tenho que receber, ninguém pode receber. Eu tenho que ter uma experiência pessoal. Mas peraí, gente, por que eu tenho que ter uma experiência pessoal se Jesus já morreu há 2.000 anos atrás? Tem muita gente que chega para mim e diz assim, pastor, Jesus já morreu. Ele já morreu pelo mundo, já morreu por todo mundo. Mas a pergunta é essa, você já recebeu Ele como teu Salvador e Senhor da sua vida? Essa é a pergunta. Você já tomou parte da Páscoa? Você já participou? Você já recebeu? Você já teve uma experiência pessoal? Se a resposta for não, a Páscoa precisa acontecer na vida dessa pessoa. Aí, ok, a pessoa recebe Jesus. 50 dias depois. Gente, por que 50 dias depois? Para dar um espaço, para mostrar que não é a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, acontecia todo junto. Mas não é a mesma coisa. 50 dias depois, os discípulos tinham tomado a Santa Ceia com Jesus, ele tinha morrido, ressuscitado. Aí, de repente, sabe o que acontece? Eles estão lá reunidos. Jesus diz, não saia de Jerusalém. Eles estão lá reunidos na casa e o Espírito Santo vem. Ele vem como um vento impetuoso. Vem como um tornado chegando dentro daquela casa. E aparecem línguas como de fogo e paira sobre cada um, sobre a cabeça de cada um. E cada um fica cheio do Espírito Santo. Agora, gente, esses homens já tinham tido experiência da Páscoa. Já tinham recebido o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. Mas o que aconteceu 50 dias depois? Tiveram uma segunda experiência. O meu background, a minha história, eu venho de uma igreja tradicional, que não cria na Bíblia toda, cria em algumas partes da Bíblia. Uma das partes que não cria, era que você precisa ter uma segunda experiência com o Espírito Santo. 50 dias depois, se você quiser uma data. Ou logo depois que se converte.
mas uma experiência pessoal e específica, que não seja a mesma que você teve quando recebeu Jesus. Uma segunda experiência, para você receber uma coisa que você, quando recebeu Jesus, ainda não tem, que é o poder do Espírito Santo. Veja, quando você nasce de novo, você recebe o Espírito Santo, você fica tendo o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo vem sobre você, o Espírito Santo passa a ter você. É diferente você ter o Espírito Santo e o Espírito Santo ter você. Como assim, pastor? Veja o texto, gente. Eles tinham o Espírito Santo. Eram os discípulos de Jesus. Aí eles estavam lá reunindo, falando, cada um na sua língua, conversando ali e tal. De repente vem o Espírito Santo e o Espírito Santo toma posse deles. E eles começam a fazer o que eles não podiam fazer por eles mesmos. Porque o Espírito Santo possui eles e começa a fazer coisas que não eram deles mesmos. Eles eram iletrados, por isso que dizem, não são esses galileus, gente simples e letrada da roça, não falam uma segunda língua, e como estão falando tantas línguas. Uma segunda experiência que o Espírito Santo possui você. Agora não mais você tem o Espírito Santo, mas agora o Espírito Santo tem você. Ele possui você, ele toma posse de você. De dentro de você vem uma língua que você nunca ouviu. Sabe por quê? Porque não é você falando, é o Espírito Santo falando através de você. É o Espírito Santo usando você. Mas não tem nada a ver com a tua capacidade natural. Esse é o batismo do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós temos que esperar por essa promessa. Irmão, minha irmã, presta atenção. Esse é um dia especial na sua vida, se você ainda não foi batizado no Espírito Santo. Porque a Bíblia disse assim, ó, não saia de Jerusalém, espere a promessa do Pai. Sabe o que acontece com a gente hoje, os cristãos? Nós recebemos Jesus, recebemos o selo do Espírito Santo, estou indo para o céu. Maravilha, joia, que bom. Mas sabe de uma coisa? Fica por aí. Fica por aí. Não espera a promessa. Tem uma outra promessa para se cumprir. Cumpriu a promessa do Cordeiro, mas agora tem a promessa do Pentecostes para se cumprir em você. Então, eu quero dizer para você nessa manhã, se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, existe uma promessa para você. E olha, se você já tomou posse da promessa de Jesus para a tua vida, você precisa tomar posse do batismo do Espírito Santo na sua vida. Vai fazer diferença. O Espírito Santo vai usar você. Ele vai possuir você. Não é você. Ele não vai usar só tuas habilidades naturais. Ele vai usar habilidades dele em você, que você não tem. Vocês estão entendendo isso? Essa é a base bíblica do assunto que nós estamos falando. Agora presta atenção, letra C. Receber a promessa não é uma opção, é um mandamento. Atos 1, versículo 4. Presta atenção. Atos 1, 4. E comendo com eles, determinou-lhes. Diga comigo, determinou. Com essa fraqueza, gente? Vamos lá. Determinou. Determinou é mandou. É um mandamento. Determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Gente, talvez você recebeu, já participou da Páscoa, já recebeu Jesus, nasceu de novo, mas sabe de uma coisa? Você saiu da tua Jerusalém sem a promessa. Você saiu da tua Jerusalém sem a promessa. Você esqueceu da promessa. Ou talvez ninguém te disse da promessa. Talvez ninguém te disse. Para mim, me disseram que tudo isso tinha acontecido no dia que eu recebi Jesus. Aí sabe o que aconteceu? Eu estou crendo e estou fazendo o que eu podia fazer por mim mesmo, consagrado ao Senhor. Eu estou lá plantando uma igreja no sul de Minas, numa cidadezinha chamada Nazareno, perto de São João del Rei. Não tinha nenhuma igreja cristã, não tinha nenhum crente naquele lugar. Eu estava lá plantando uma igreja. Aí eu estava pregando.
eu estava preparando os jovens, nós estávamos com um grupo de umas 40 pessoas, 40 jovens, e eu estava fazendo discipulado com eles para a gente evangelizar e plantar aquela igreja. Quem assumiu a igreja foi um pastor amigo meu, ele era da Holanda, o Geraldão, o Gerard. Ele já faleceu, o filho dele continua pastoreando a igreja que nós plantamos lá. E eu estou lá ensinando os jovens, num lugarzinho assim, ó, comprido como daqui lá no fundo da igreja, 3 bancos. Um corredor, literalmente. Estava todo aquele povão até lá no fim. E eu estava ensinando que a gente tinha que amarrar o valente para roubar os bens. Aquele texto que está em Lucas, em Mateus também. Estava ensinando que a gente ia fazer isso com o valente da cidade, ia tomar os bens que pertenciam a Jesus, porque Jesus morreu por aquele povo. Eu estava ensinando isso. E de repente Deus começou a falar comigo e dizer, ora para que eles recebam os dons. Agora, gente, eu não sei quanto a você, mas eu me conheço, eu sei quem eu sou. Eu sou cabeça dura, muitas vezes. E eu disse, Senhor, mas eu não estou falando desse assunto. Não tem nada a ver aqui com receber dom. Eu não vou orar. E eu falando e ouvindo Deus e Deus falando comigo. Tem gente que acha que Deus não fala. Deus fala com você sim. Ele começa a falar com você. Fala na sua mente, fala por sinais, fala de muitas maneiras. E ele falando comigo. E eu disse não. E eu terminei, amados, eu terminei a pregação e eu estava assim, tinham feito uma escadinha e aqui em cima, no lugar de púlpito, tinha um tronco de árvore para pôr a Bíblia, porque não tinha nada, né? Tinha um tronco de árvore lá em cima, uma escadinha de uns 6 degraus assim, e eu pus a Bíblia embaixo do braço e comecei a descer. Quando eu cheguei no meio da escadinha, eu falei, mas não é possível. Será que nem Deus pode comigo? Eu tenho certeza que Ele está falando comigo. Eu falei, mas eu sou um coração duro demais. Eu sou desobediente. Sabe o que eu fiz? Eu voltei, pus a minha Bíblia em cima do tronco e disse assim, gente, Deus quer que eu ore por vocês para vocês receberem os dons. Então eu vou orar por vocês. Presta atenção aqui, olha para mim, vou orar por vocês. E comecei a orar. E orei, rapidinho. Senhor, é a tua vontade, o Senhor está falando, então faz isso, Senhor. Dá os dons, nós precisamos desses dons mesmo, é verdade. Senhor, visita eles com os dons. Amém. Ó, rapidinho. Peguei a Bíblia e estou descendo de novo. Tinha um amigo meu chamado Xerene, é pastor até hoje. Está lá no Rio de Janeiro, em Campos. Ele estava na última fila, no último lugar, perto da porta. Ele gritou lá, ele fala meio fanhoso, ele disse lá, ô João, você orou para que recebesse os dons? Será que não seria bom perguntar se alguém recebeu? Eu estava no meio da escada. Eu estava descendo a escada, estava no meio da escada. Eu parei e falei, ó, faz sentido. Claro, faz sentido. Voltei e disse, alguém aí recebeu os dons? Quando eu disse alguém aí recebeu os dons, todo mundo foi para trás de costa. Alguns bateram nas tábuas que tinha por cima dos pedaços de pau que a gente fez de banco. Caiu de costa. E tinha o Pedrão, que era lá da Baixada Fluminense, o Pedrão. Mas ele era dessa altura. Um negão assim, amoroso, um cara sensacional, pobre, vivia na favela. O Pedrão começou a chorar aos gritos. E disse, ai Senhor, me perdoa, porque o Senhor sempre pôs dinheiro na minha mão para me dar para as pessoas. E Senhor, esse último dinheiro que o Senhor me deu, aquela nossa geladeira quebrou, Senhor, nesse calorão. E Senhor, eu usei o teu dinheiro para comprar uma geladeira usada. Senhor, me perdoa. Eu olhei e falei, meu Jesus, o que está acontecendo? Não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. De repente uma garota começa a chorar em pranto, confessar o pecado e outro pá. E aquilo virou uma confusão. E eu olhando aquele negócio assustado e falei, não fui eu que fiz isso. Não sou culpado, eu sou um cara de ordem. Comigo as coisas são bem ordenadas, bem... Não tenho nada a ver com isso. Eu lembro como se fosse hoje, há muitos anos atrás. E aí sabe o que começou a acontecer? Eu estava aqui atrás, de repente veio assim... Comecei a rir, uma risada lá de dentro, assim. Eu falei, epa, esse negócio está me pegando. E eu falei, mas eu não. Não, esse pessoal está todo mundo na emoção, não sei o que aconteceu, mas eu não. Eu vou pelo que eu sei, a minha mente. Eu tenho a mente clara. E começou. E de repente eu...
E comecei, gente, fiz toda a força da vida para segurar. Não consegui segurar aquele riso e comecei a rir. E de repente estava rindo que não tinha jeito. E estava rindo sem parar. E aí eu disse, Senhor, que negócio é esse? Me veio na Bíblia, na cabeça um versículo que eu não lembrava, nunca tinha lido. Só me veio um versículo, pá! Lá no livro dos Salmos, quando eu abro o versículo, estava escrito, enchi a tua boca de riso. Aí eu falei, uau! Então não é nada que não venha de ti que está acontecendo aqui. É o Senhor que está fazendo essa santa confusão. Aí eu pensei, então isso deve ser o que os pentecostais falam, chamam de batismo do Espírito Santo. Deve ser esse negócio. E aí eu estou aqui e tal, pensando e rindo. Pensando e rindo. De repente minhas forças faltaram. E eu fui escorregando, me agarrei no tronco. Falei, não, caí também não. Me agarrei no tronco, fiquei agarrado. Aí as forças do braço acabaram, eu caí no chão. E eu fiquei dizendo assim, Senhor, mas eu ouço o pessoal dizer que se eu sou batizado no Espírito Santo, eu tenho que falar línguas. Então, se o Senhor está me batizando com o Espírito Santo, por que eu não estou falando línguas? De novo o Xerene, lá do fim, naquele tumulto, literalmente ele berrou lá do fim. Ei, João, o Senhor está dizendo que Ele vai te abençoar com o dom de línguas, mas não agora. Eu falei, não é possível? Deus achou o meu número. Só pode. Aí ele falou, Ele vai te dar outros dons agora. E gente, foi nesse dia que eu ganhei o dom de mestre para ensinar. Foi nesse dia que eu recebi o dom de evangelismo. E depois, bem mais tarde, bem depois, Deus me deu o dom de línguas. Não esse que está no Atos 2, porque esse é a língua das nações. Deus me deu aquele dom de línguas que está no 1 Coríntios 14. Quer ler? Vamos ler, para você não ficar confuso. 1 Coríntios 14. Porque se não tiver na Bíblia, irmão, não aceite. Se você não conseguir ler e tiver lá escrito, não aceite. É conversa mole. Ok? 1 Coríntios 14. Acharam aí? Veja, esse dom de Atos 2, eles falavam e cada um entendia na sua língua materna. Ok? Agora presta atenção no 1 Coríntios 14. Vamos lá, versículo 13. Versículo 13. Pelo que o que fala em outra língua, ore para que também possa interpretar. Epa, já não é mais língua que você vai entender. Tem que ter um intérprete. Ore para que possa interpretar. Agora presta atenção no versículo 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Ou o meu entendimento, a minha mente fica infrutífera. Gente, sabe quem ora no dom de línguas, nesse de 1 Coríntios 14? O teu espírito ora. Não é a tua mente, não é racional. Quando os apóstolos começaram a falar, não era da razão deles, era do espírito. Veja aí, ó. Agora tem um detalhe dessa língua que é diferente. Aonde que está? Versículo 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Não passa pela tua mente. É do teu espírito para o Espírito Santo. Que coisa tremenda. Olha, veja só. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a minha mente. Cantarei com o espírito. Ah, pode cantar no espírito, sim. Mas também cantarei com a minha mente. Se tu bendisseres apenas com o espírito, como dirá o indouto, aquele que não sabe nada? O amém, depois da tua ação de graça, visto que não entende o que dizes? Ah, a pessoa não entende. Esse dom de 1 Coríntios 14, você fala, o teu espírito fala direto com Deus. Porque você tem necessidades. Fecha o parênteses, vamos voltar para o nosso assunto do batismo do Espírito Santo, porque esse é um dos dons que você pode receber, que você deve receber. Porque esse é o dom que edifica a si mesmo, a você mesmo.
Quando você não sabe orar como convém, você começa a orar em línguas. E o Espírito Santo ora em você. Então não é uma opção, é um poder sobrenatural para manifestar a glória de Deus. Segunda coisa, o batismo do Espírito Santo é uma experiência pessoal. Presta atenção, irmãos. A grande briga no meio das igrejas cristãs, as tradicionais, os pentecostais, os tradicionais dizem, não, quando você recebeu o Espírito Santo já foi batizado. Os pentecostais dizem, não, você tem que ter uma segunda experiência. A Bíblia diz, você precisa ter uma segunda experiência. Presta atenção, quero dizer uma coisa aqui para você. Nós já lemos o versículo do capítulo 20, lá de Levítico, nós já lemos o Levítico 23, do 2 a 36. Nós já lemos esse texto. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, presta atenção. Jesus já morreu, o Cordeiro já morreu. Você precisa ter uma experiência pessoal com ele para ser salvo ou não? O que vocês acham? Jesus já morreu, já ressuscitou, fez tudo o que tinha que fazer. Você precisa ter uma experiência pessoal com ele para ser salvo ou não? Claro, senão você não é salvo. Ele morreu, e aí então, se fosse dessa maneira, irmãos, não teria gente no inferno. Não, é nascer de novo. É nascer de novo, você tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não vê o reino dos céus. Não teria inferno se você não tivesse que ter. Agora presta atenção, são 3 festas. Páscoa, Pentecostes, 50 dias depois, e festa das cabanas. Páscoa, receber Jesus, Pentecostes, ser batizado no Espírito Santo, festas da cabana, Jesus vir buscar você. Você precisa ter uma experiência pessoal com Jesus na primeira festa. Agora vamos para a última festa, pula do meio. Vamos para a última. Se Jesus voltar e você estiver por aqui, será que você precisa ter uma experiência pessoal de ir com ele ou não? Vamos lá. Se Jesus voltar, você estiver aqui, você quer ir ou quer ficar? Você quer ter uma experiência pessoal com ele, na vinda dele, e ele levar você, ou você não precisa disso? Gente, Deus me livre de Jesus vir e você ficar. Você precisa ter uma experiência pessoal na última festa. Agora presta atenção, irmãos. Você precisa ter experiência pessoal na primeira. Precisa ter experiência pessoal na segunda. Na terceira, digo. E a do meio. Como é que você pulou e mudou o padrão? Há um padrão. Você precisa ter experiência, há um padrão. Você precisa ter experiência na primeira, na terceira. Como é que se pula a festa do meio? E não tem experiência. Você precisa ter experiência do Pentecostes. Você precisa ter experiência. Se Jesus vier agora, irmãos, e você não for com ele, ele não arrebatar você, sabe o que isso quer dizer? Que você não é cristão. Que você não nasceu de novo. É isso que quer dizer. Se ele não levar você. Se ele levar você, é porque você nasceu de novo. Você pertence a ele. Você teve a experiência pessoal na festa da Páscoa. Então nós precisamos ter. Há um padrão. Você tem que ter experiência com a primeira festa, com a última festa, com a segunda festa. Tem que ter experiência pessoal. A experiência pessoal dos discípulos, nós lemos aí. Sabe o que aconteceu na experiência pessoal dos discípulos? Veja algumas coisas aí. Quero dizer com você, versículo 2. Aí do Atos, capítulo 2. Então aí, Atos 2, versículo 2. Olha o que acontece. De repente veio do céu. Diga comigo, veio do céu. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Sabe o que vai acontecer na hora que você tiver uma experiência pessoal com o Espírito Santo? Vai acontecer isso aí. Sabe o que foi que aconteceu? O céu invade o lugar que você está. O céu invade. Veio do céu. Gente, você precisa ter essa experiência com o Espírito Santo, porque precisa vir do céu para você. Uma coisa que você ainda não tem. E que Deus quer que você tenha. Ele quer que você seja batizado no Espírito Santo. Ele não quer mais nenhum dia na sua vida sem você ser. Você precisa começar a buscar isso. Você precisa começar a querer, a desejar, a obedecer. Jesus disse, não se ausente, até que receba a promessa. Você não pode ficar sem a promessa, você não deve ficar sem a promessa.
A promessa te dá poder para você colher. Ai, pastor, mas eu às vezes não sei, eu tenho aquele meu amigo que ele trabalha comigo há 3 anos, mas eu nunca consegui dizer nada para ele. O que você acha que está faltando? Batismo do Espírito Santo. Poder para testemunhar. Sabe o que aconteceu com os discípulos no dia que eles foram batizados no Espírito Santo? Estavam com medo dos judeus, fechados dentro da casa, orando. Quando o Espírito Santo veio, a multidão se ajuntou, eles abriram as portas, o Pedro se levantou e disse, escute! E começou a falar, e 3.000 receberam a Jesus. Sabe, amados, às vezes aquele nosso amigo, a nossa amiga, a nossa família, está lá sem Jesus, porque nos falta poder do alto. Falta o céu invadir a nossa terra. Já invadiu a terra de muita gente, mas às vezes não a nossa. Veio do céu como um vento impetuoso, invadiu o lugar. Segunda coisa, línguas como de fogo sobre cada um. João Batista, quando Jesus foi para ele ordenar Jesus, vocês sabiam que Jesus foi batizado no Espírito Santo? Gente, por favor, olha aqui para mim. Vocês sabiam que Jesus foi batizado no Espírito Santo? Tem muita gente que olha aquele batismo de Jesus lá no João capítulo 3, quando João Batista batizou, e pensa que ele foi batizado no batismo cristão. Não, gente. O batismo cristão de Jesus era a circuncisão. Ele tinha sido batizado ao 8º dia, circuncidado. Sabe o que foi aquilo? Aquilo aconteceu quando ele tinha 30 anos. Leia Lucas, capítulo 2, diz isso. Sabe por quê? Porque aquilo era a ordenação sacerdotal dele. A ordenação sacerdotal é quando Deus separa você para servir. E havia uma lei que dizia que tinha que ser dos 30 aos 50. Isso era lá no Velho Testamento. Porque eles tinham que ser dos 30 aos 50, por quê? Porque tinha que matar cordeiro, tinha que matar novilha. Imagine se uma criança mata novilha. Mas aqui no texto de Joel diz, vai vir um dia que as crianças, os servos, todo mundo vai ser batizado no Espírito Santo. É o texto que Pedro citou. Porque vocês estão pensando que a gente está bêbado. A gente não está bêbado. O que está acontecendo é o batismo do Espírito Santo. Aquilo que foi o Joel falando. Vem o Espírito Santo sobre os jovens, sobre os filhos, sobre os velhos. Os velhos sonham. Vocês entenderam? Então, quando Jesus está lá e João Batista está fazendo aquele ritual em Jesus, a Bíblia diz que veio o Espírito Santo em forma de pomba sobre ele. E uma voz do céu disse, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Aí o Espírito Santo tomou posse de Jesus. E a Bíblia diz no capítulo 4, leia o capítulo 4 de Mateus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Ele tinha o Espírito Santo. Ele nasceu do Espírito Santo no ventre da mãe dele. Ele tinha o Espírito Santo. Mas agora ele foi batizado com o Espírito Santo. Entenderam isso? Vocês entenderam isso? Você precisa do batismo do Espírito Santo, irmãos. Aí o João Batista diz, ei, após mim vem um que eu não sou digno de amarrar a sandália dele. Esse vai batizar com Espírito Santo e com fogo. O que aconteceu no dia do Pentecostes? Espírito Santo e fogo. Uma língua de fogo. Irmãos, sabe qual que é o problema nosso hoje em dia? Está faltando fogo. A gente está meio apagado. Nós não devíamos ter espaço aqui dentro. Devia ter gente sentado por aí, diminuir esse espaço aí, diminuir isso para pôr cadeira para tudo. Falta fogo. A gente está apagado. Falta fogo. Nós precisamos de fogo. Sabe de onde vem isso? No batismo do Espírito Santo. Vem fogo. Amém, amém, amém. Versículo ainda 3. Passaram a falar línguas das nações. Agora veja o versículo 4. O batismo do Espírito Santo é quando ele assume o controle. Versículo 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas. Diga comigo agora o resto. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Quem que falava? Quem que controlava?
Quem que estava no controle? O Espírito Santo. Amados, batismo do Espírito Santo é controle do Espírito Santo sobre a nossa vida. É o Espírito Santo assumindo o controle, fazendo o que você não pode. Amém? Vamos para o fim, porque eu quero orar com vocês. Ponto 3. O que recebemos no batismo do Espírito Santo? Versículos 6 e 7. Quando, pois, se ouviu aquela voz naquele lugar, afluiu a multidão e se possuiu de perplexidade, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e diziam: vede, não são porventura galileus esses que estão falando? O que é que você recebe? Você recebe algo sobrenatural. Gente, sabe qual que é o problema da igreja cristã hoje? Nosso problema? Andamos muito no natural. Estamos andando muito no natural. Ok, pastor, o que é andar no natural? É andar na nossa mente, nos nossos planos, na nossa inteligência, nos nossos conhecimentos. Andar no sobrenatural é o Espírito Santo possuir você, e você fala uma língua que nunca aprendeu, que nunca falou, que nunca ouviu. Andar no sobrenatural é você colocar a mão sobre alguém que está com câncer terminal e todas as células que estão cancerosas serem refeitas e a pessoa fica curada. É você colocar a mão sobre alguém que está com HIV, está com AIDS, já está assim no estado fraquinho, magrinho. Você colocar a mão nele e ele ser curado. Irmãos, eu estou dizendo coisas para vocês que eu experimentei. Se vocês quiserem, eu convoco o irmão que foi curado de AIDS, tem antes todos os exames e tem depois todos os exames. Hoje está casado, tem filhos, uma família linda. Eu mostro para vocês. Agora você pensa que a minha mão pode fazer alguma coisa dessa? O que é isso, irmãos? Você pensa que a minha mente? Não, isso é poder da mente. Excuse me. É Deus através de você. Você é instrumento. Tuas mãos precisam ser controladas pelo Espírito Santo. Tua boca, teus olhos. Você precisa falar a palavra. Entendeu? Então é controle do Espírito Santo. Recebemos um poder sobrenatural. Agora veja o versículo Atos 2:7. Veja o Atos 2:7. Ficaram atônitos e se admiravam, dizendo: não são porventura galileus? Sabe o que aconteceu com eles? Foram transformados em outra pessoa. O pessoal fala: peraí, esse aí não é um galileu? Não, mas peraí, Galileu não fala tantas línguas assim. Galileu nem fala bem a língua dele, fala tudo errado. Fala a língua lá do monte. Não são, e foram transformados em outra pessoa. Gente, está cheio de texto no Velho e no Novo Testamento que aconteceu isso. Aconteceu com Paulo no Novo Testamento. Lê a história do Paulo, Atos 9. No Velho Testamento aconteceu com Saul. O povo de Israel queria um rei. Aí, rei, governo, é um dom. Aí vai lá ele para falar com Samuel. Ele conversa com Samuel. Samuel diz: vai acontecer isso com você, mais isso, mais isso, mais isso. E Deus mudou a coisa. E sabe, o Samuel encontra com os profetas. Vem o Espírito Santo sobre ele. Ele cai no chão e por um dia inteiro ele profetiza no meio dos profetas. Um dia inteirinho profetizando no meio dos profetas. Houve até um dito por lá: Saul no meio dos profetas. Fizeram até uma piadinha. Saul no meio dos profetas não era profeta. Mas se o Espírito Santo vem sobre você, você profetiza. Se o Espírito Santo vem sobre você, você recebe dom de cura, dom de curar. Se o Espírito Santo vem sobre você, você recebe palavra de conhecimento. Sabe o que é palavra de conhecimento? É Deus te mostrar alguma coisa na vida de alguém acontecendo que você não viu, não conhece, não sabe de nada. Palavra de conhecimento. Você recebe palavra de sabedoria. Você recebe os dons. Somos transformados em outra pessoa. Recebemos ousadia para sermos testemunhas. Veja o versículo 14 do capítulo 2, gente. Versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e ergueu a voz e a advertiu nesses termos. Pedro estava lá, porta fechada, aí vem o batismo do Espírito Santo sobre a vida dele, ele recebe a ousadia, abre as portas e diz: ó, presta atenção, gente,
Esse Jesus que vocês mataram, foi ele que derramou isso que você ouve e vê. Ousadia. E sabe de uma coisa? Versículo 17 e 18. Olha só que coisa interessante. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos jovens, então não estava falando de jovens, estava falando de criança. Aqui estão os jovens. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos sonharão. E até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu Espírito Santo naqueles dias e eles profetizarão. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É liberação para o ministério. Gente, não responda para mim, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Não responda. Não quero embarrass you. Presta atenção. Qual é o seu ministério? Qual é o seu ministério? Ai, pastor, mas eu não sei se eu tenho ministério. Que negócio é esse? Se você nasceu de novo, é filho de Deus, você não tem um ministério? Qual é o teu ministério? Sabe quem dá o ministério? É o Espírito Santo. Quando você é batizado no Espírito Santo, você assume o seu ministério. Talvez você não saiba, porque falta isso. Falta isso. Talvez você seja profeta. Talvez Deus comece a querer dar visão para você. Você olha na pessoa e fala, você enxerga o que está acontecendo. Deus te dá visões. Uma vez Deus me deu visão. Eu estava numa igreja pregando e Deus disse, fala para eles que vai ter milagre. Eu falei, milagres. Né? E Deus disse, e fala antes de você começar a orar por gente aí. Eu disse, gente, hoje é dia de milagres. Quando eu terminar, eu vou começar a chamar alguns aí pelo nome e vai ter milagre. E sabe o que aconteceu comigo? Eu estou orando, Senhor, o Senhor mandou dizer agora. Claro, não precisava nem ter preocupação. É isso que Deus faz. Se Ele manda você dizer, Ele cumpre. E eu estava orando e de repente passou uma imagem pela minha frente. E eu vi um camarada caindo de uma escada. Já contei essa história aqui. Caindo de uma escada. Quebrou o joelho na rótula, assim. Ia ter que fazer transplante. Não tinha como sarar sem uma cirurgia muito séria. E eu vi essa pessoa caindo. E aí, quando eu olho para o auditório, eu vejo lá no meio, era uma igreja grande, mais de 1000 pessoas na igreja, eu vejo lá no meio um senhor. Meu olho foi assim como que direto. E Deus disse para mim, é ele, chama ele. Eu falei, senhor aí, ó. Eu falei, olha, o Senhor quer curar você hoje, levanta daí e venha. E aí ele ficou assim, sem saber o que fazia, se vinha ou não vinha. Eu falei, ó, para aumentar a sua fé, eu vou dizer como é que o Senhor quebrou a perna. Quebrar a perna era fácil, porque ele entrou de muleta na igreja. Então eu podia ter visto isso, né? Eu vou dizer como é que o Senhor quebrou a perna. O Senhor estava descendo lá na sua escada, tem uma escadinha assim, bem de pé. O Senhor estava descendo, o Senhor caiu, essa escada foi rolando, quando desceu lá, estava com o seu joelho quebrado. O velhinho começou a chorar. Pegou as muletas e veio andando. Aí quando ele chegou no meio da igreja, Deus disse para mim, manda ele parar. Eu falei, para aí. Deus falou comigo, manda ele largar as muletas. Eu disse, larga as muletas. E ele fez assim, não sabia se largava ou não largava. Falei, Jesus está dizendo para você largar a muleta, ele vai te curar hoje. E ele largou a muleta do lado que o pé estava bom, ficou com esse aqui. Eu falei, larga a outra também, largou a muleta e ficou assim. E de repente ele gritou, ai, ouvi um estalo no meu joelho. Eu falei, então agora começa a fazer assim. E ele começou a fazer assim. E começou a saltar. E veio para frente saltando, correndo. Tinha cirurgia marcada. Gente, talvez você esteja pensando, ai, pastor João, mas esse é o Senhor. É o Senhor. Gente, deixa, excuse me. O mesmo Jesus que está em você é o que está em mim. O mesmo Espírito Santo. A mesma unção. A mesma coisa, gente, não tem cristão de segunda classe. Hello? Não existe cristão de segunda classe. Não tem. Existe cristão sim, que não tomou posse da promessa ainda. Mas não de segunda classe, porque tem uma promessa e a promessa é para você.
Amém? Não tem cristão de segunda classe. Agora presta atenção. Como João preparou o caminho, recebemos o batismo do Espírito Santo para preparar a volta de Jesus. Sabe por que Jesus quer batizar você com o Espírito Santo? Para que você evangelize, para que as pessoas que têm que se converter se convertam. Gente, você está pensando que Jesus vai voltar antes que as pessoas que têm que se converter se convertam? Não vai não. Então Jesus batiza você no Espírito Santo, sabe para quê? Para a volta dele, para você preparar a volta dele. Ele quer fazer isso. Ele quer te usar para preparar a volta dele. Ele quer fazer isso com você.